Olha, eu juro, e vou até juntar as mãos, eu juro que hoje eu queria falar de uma pessoa muito relevante, de alguém que realmente faz a diferença no mundo. Eu queria falar de uma verdadeira estadista. O meu assunto hoje seria Angela Merkel, a chanceler alemã, a líder mais respeitada da União Europeia e uma das personalidades mais influentes do mundo contemporâneo. Eu queria destacar a palestra que Merkel deu na Universidade de Harvard para os alunos formandos nos Estados Unidos. Eu queria muito dizer aqui do meu respeito e da minha admiração por essa grande mulher, essa grande líder que viveu, infelizmente, a desventura, né, de um regime totalitário, um regime excludente, que dividiu a grande Alemanha em dois lados opostos, que construiu um muro da discórdia entre irmãos. O que eu queria mesmo hoje era repercutir o discurso da política cristã e conservadora que encontrou a razão na ciência, na temperança e na tolerância. Olha, eu juro mesmo, que hoje eu só queria ecoar o que Angela Merkel falou a Harvard. Derrubem os muros da ignorância e da intransigência, porque nada tem que ficar como está. Mas, infelizmente, em vez de falar da Angela Merkel, mais uma vez eu me vejo constrangida, eu me vejo impelida a ter que falar de uma personagem medíocre, rasa, caricata, retrógrada. Eu estou me referindo, obviamente, ao presidente Jair Bolsonaro. Nem todos têm aventura, nem todos têm a felicidade, nem todos têm a sorte de serem conduzidos por uma verdadeira líder, por uma grande estadista como Angela Merkel. Infelizmente, deve ser por isso que eles são a Alemanha e nós ainda somos o Brasil. Pois bem, voltando à nossa triste realidade, nesta sexta-feira, em Goiânia, durante um encontro nacional das Assembleias de Deus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sandices, como é de costume. Depois de criticar, sem conhecimento de causa, o Supremo Tribunal Federal por estar exatamente discutindo a criminalização da homofobia, o presidente aproveitou o ensejo, o clima, aproveitou o momento para, como dizem, jogar para a plateia. Cercado de fiéis por todos os lados, ou seja, pregando para convertidos, Jair perguntou ao rebanho: será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? A plateia, obviamente, favorável, foi ao delírio, com palmas efusivas, com uivos de aleluia, com gritos até de mito. Foi um êxtase coletivo, como se o próprio Cristo tivesse ali descido dos céus e falado pela boca de Jair Bolsonaro. Quanto sacrilégio, né? Pelo amor de Deus, alguém precisa lembrar ao presidente da República que o Estado brasileiro é laico. Pelo amor de Deus. E o que é que isso significa? Significa que o Estado, ele nem é religioso, nem é laicista. Eu explico. Um Estado laico, ele não sofre influência de nenhuma religião em particular. Portanto, ele é um Estado secular. É diferente do Estado laicista, que é por natureza um Estado antirreligioso, ou seja, um Estado que milita contra a liberdade de crença, contra a religião dos seus cidadãos. Então, a nossa Constituição ela é muito clara nesse sentido. E apesar de garantir uma ampla liberdade de culto, de todos os cultos,
A Carta Magna, ela não favorece uma religião ou uma crença em detrimento da outra. E olha, isso é importante, porque impede que dogmas religiosos influenciem na condução do Estado brasileiro. Veja como é importante. Vejam qual foi o intuito do Constituinte. O Constituinte queria impedir que nos tornássemos uma teocracia. O que é uma teocracia? Teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Nos moldes de países atrasados do Oriente Médio, países em que as leis islâmicas elas se confundem e acabam se fundindo também as leis civis e acabam valendo para todos os cidadãos indistintamente, sejam eles muçulmanos ou não. Então, o Estado laico, como o Estado brasileiro, ele garante que não haverá perseguições a grupo nenhum, seja em razão de sua religião, seja em razão da sua ausência de fé. Então, no Estado laico, ninguém é obrigado a aderir a uma seita, a uma filosofia, a uma religião, a uma fé, né, a uma doutrina. Todos os poderes e instituições que compõem o Estado laico, eles são livres da influência da religião, de qualquer religião. Então, para que política e fé não se misturem, é cada um no seu quadrado. A Constituição é clara. E tem dado certo. Até agora. Então, por que cargas d'água Bolsonaro inventou de defender agora a presença de um evangélico no Supremo? Não porque seja evangélico, podia ser católico, umbandista, como eu falei, qualquer religião. A religião não é o ponto. A religião não é a questão. A questão é que os requisitos para se admitir um ministro do Supremo Tribunal Federal são apenas 5. E eu vou elencar aqui. Número 1, ser brasileiro nato, ou seja, ter nascido no Brasil. Número 2, ter entre 35 e 65 anos de idade. Número 3, estar no gozo de seus direitos políticos. Número 4, possuir notável saber jurídico. E número 5, ter reputação ilibada. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Constituição Federal, ela não fala nada, absolutamente nada, sobre ser religioso ou não ser religioso. Sabe por quê? Porque isso é irrelevante no Estado laico. Olha, a fé, ela não será exercida no ofício da magistratura, do parlamento, da presidência. Aliás, fé só é pré-requisito para ser religioso, não ministro. Não no Brasil. Se as cadeiras do Supremo Tribunal Federal serão distribuídas a partir de critérios como a crença religiosa, então há que haver também ministros católicos, ministros judeus, ministros islâmicos, ministros satanistas, ministros kardecistas, ministros umbandistas, ministros ateus. Por que não? Por que não? Porque esse não é o espírito da nossa Constituição. Porque o único dogma de um juiz deve ser o bom direito. Porque a única fé que se exige de um ministro do Supremo Tribunal Federal é a obediência cega às leis do país. Todo o resto é proselitismo. Só isso. Boa noite, Brasil.